Senhoras e senhores, para iniciarmos as apresentações, convidamos então o professor doutor Lucas de Oliveira. Lucas possui bacharelado, licenciatura em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Neurociências pela URGS. É professor da Universidade de Caxias do Sul, atuando junto ao curso de Psicologia e coordena o curso de especialização em Neurociências aplicadas à linguagem e à aprendizagem. Tem experiência em pesquisa na área de farmacologia, com ênfase em neuropsicofarmacologia. Atualmente trabalha com modelagem de processos mentais em sistemas de cognição artificial. Então, a partir de agora, passamos a palavra ao professor doutor Lucas de Oliveira. Boa noite, todo mundo. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradeço também especialmente ao convite feito pela Raquel, também pelo Daniel, para podendo estar aqui com vocês hoje, como representante da casa, como representante da instituição, para poder estar contribuindo, fazendo uma pequena contribuição à discussão do autismo, mas também, para mim, tendo a oportunidade de dividir o palco com duas figuras de renome nacional e internacional. Eu estava conversando com eles de quando eu os conheci, e foi uma experiência transformadora para mim ter uma apresentação, ter uma palestra com cada um deles no passado. Eu vou trazer uma pequena contribuição para vocês. É importante mencionar que a minha área de especialidade não é autismo, a minha área de especialidade é aprendizagem. Eu trabalho com mecanismos de memória e aprendizagem. Quando a Raquel me fez o convite para estar contribuindo, eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar. E então, vou trazer, como eu mencionei, o que eu acho que talvez seja uma pequena contribuição. Vai ser trazer alguns dados e fazer uma provocação. Eu não vou trazer respostas, talvez, eu vou trazer mais perguntas, para que a gente possa seguir essa discussão mais adiante. Então, o foco da minha discussão é autismo e educação. Quando a gente fala em educação, a gente tem que falar em aprendizagem. E quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem que trazer um termo que para alguns não é sinônimo de aprendizagem, mas que eu espero conseguir demonstrar tem tudo a ver, que é a ideia de memória. A gente, quando está falando em educação, a gente costuma fazer uma distinção. Isso é memorização? Não, isso é aprendizagem de verdade. Para quem trabalha na área, essa divisão ela é um pouco artificial. Porque o que a gente tem? Vou primeiro trazer a definição de memória. Vai ser um processo por meio do qual informações vão ser codificadas, armazenadas e podem ser evocadas. Esses termos esquisitos aí é só para dizer que informação que está acontecendo ali, que a pessoa está sendo exposta, vai ser transformada em linguagem de neurônio, vai ser feito um registro no sistema nervoso da pessoa. Esse registro depois pode ser evocado. O termo evocado significa ser lembrado. Então, de modo simples, a pessoa foi exposta à informação, coisas aconteceram na cabeça dela, e essa informação está disponível para ser evocada posteriormente, para ser lembrada posteriormente. Tranquila essa definição? Eu preciso de algum feedback, eu não consigo falar sem perguntar de vez em quando. O que vai ser aprendizagem nesse caso? Vai ser a manifestação comportamental desse processo. Como é que eu sei que alguém aprendeu algo? Quando esse alguém se comporta de maneira diferente. Esse comportamento ele pode ser um comportamento verbal, no sentido de eu faço a pergunta qual é a capital da Argentina e a pessoa me responde Buenos Aires, então eu sei que em algum momento a pessoa aprendeu isso. Pode ser também um comportamento manifesto não verbalmente, através das ações. Tu coloca o sujeito numa determinada tarefa e ele não consegue executar a tarefa. Tu demonstra para ele, tu explica, ou ele experimenta e eventualmente ele se torna capaz de executar aquela tarefa. Aconteceu a aprendizagem. Só que essa aprendizagem necessariamente vai depender de mudança dentro da cabeça da pessoa. Então eu vou fazer a distinção entre memória e aprendizagem só como dois níveis diferentes ou como dois
das camadas diferentes do mesmo fenômeno. Tem alguma coisa acontecendo na cabeça do sujeito que está mudando, e daí o comportamento dele muda como consequência. Faz sentido? Então, no que eu for estudar aprendizagem, eu tenho que estudar memória. E qualquer coisa que afete memória vai ter consequências sobre a aprendizagem. O meu argumento de hoje vai ser centrado na ideia de memória. Que eu sei que o processo de educação não é apenas memorização, mas eu estou definindo memória de modo muito mais amplo aqui, como toda transformação que acontece na cabeça do sujeito. Então, se eu quero entender de educação, eu tenho que entender de aprendizagem. Se eu quero entender de aprendizagem, eu tenho que entender do que acontece dentro da cabeça do sujeito. Uma das coisas que a gente sabe com relação à memória é que ela depende de uma estrutura no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, chamada hipocampo. Ela tem esse nome esquisito, né? Esse nome significa em grego cavalo marinho, porque se tu tirar isso de dentro da cabeça da pessoa é igualzinho a um cavalo marinho, mesmo fica tudo parecido. E esse hipocampo vai ser importante para muitas e muitas e muitas das nossas aprendizagens. Então, qualquer coisa que afete a educação, depende de aprendizagem. O que depende de aprendizagem depende de memória, o que depende de memória, em muitos casos, depende de hipocampo. O que afeta esse hipocampo? Uma outra estrutura de sistema nervoso chamada amígdala cerebral. Normalmente a gente deveria poder chamá-la só de amígdala, mas as pessoas confundem com aquela que tem no fundo da garganta. Certo? A que tem no fundo da garganta até trocou de nome, são as tonsilas. Né? Trocou de nome. Tanto que a pessoa não tem mais amidalite, ela tem tonsilite. Tá? Então eu vou usar o termo daqui em diante amígdala, mas para representar essa estrutura de sistema nervoso, que não tem nada a ver com aquela do fundo da garganta, elas só compartilham o mesmo nome. Essa amígdala cerebral, ela em si não faz memória, não registra memória. A função dela é dar uma indicação, uma sinalização das emoções que estão acontecendo ali à volta da pessoa. Então, quando a gente está exposto a uma situação que provoque medo, qual estrutura vai estar bastante ativa? A tal da amígdala. O que essa amígdala faz? Ela informa para o hipocampo se aquele evento é emocionante ou não e merece ser aprendido. Porque aquilo que for emocionante tende a deixar um registro na memória das pessoas. É importante a gente observar, e vai ser importante no argumento, que pessoas diferentes têm respostas emocionais diferentes, às vezes ao mesmo evento. Ok? Então essa amígdala vai aparecer mais adiante. Eu construí o meu argumento trazendo uma série de peças e uma hora eu junto elas. Então, se em determinado momento parecer que eu troquei de assunto e estou desviando, eu prometo que vai juntar. Ok? Mas então tá, eu tenho uma estrutura, o hipocampo, que é importante para a memória, e eu tenho uma estrutura, a amígdala, que é importante para a emoção. Pois bem, essa amígdala, ela vai estar trabalhando junto com o que a gente chama de eixo do estresse. Eu gosto de escrever estresse em português, com E no início e E no final. As pessoas às vezes usam estresse, que é a origem da palavra, mas a gente tem essa palavra em português, estresse. Esse eixo do estresse ele vai envolver uma série de estruturas do nosso sistema nervoso. Ele vai envolver o hipotálamo, ele está pequenininho ali em vermelho, uma estrutura bem profunda. Vai envolver a hipófise, também conhecido como pituitária, tem um monte de nome feio na minha fala, tá? Mas eu espero que ela faça sentido. Uma outra estrutura ali, é uma glândula nesse caso, e vai envolver uma outra glândula ainda, que fica lá em cima dos rins, a glândula adrenal. O que esse sistema todo faz no final? Libera um conjunto de hormônios, que a gente chama de hormônios do estresse. Eles são coletivamente conhecidos como glicocorticoides. Nós vamos simplificar o nosso argumento dizendo que são os hormônios do estresse. Então, se a gente está numa situação estressora, o nosso corpo está liberando esses hormônios para preparar o corpo para lidar com a situação estressora. Fez sentido até agora? Ok. Então, estresse tem efeito sobre memória, porque estresse tem efeito sobre hipocampo. A liberação desses hormônios no nosso corpo afeta essa estrutura que é importante para a memória, o hipocampo. Então, quando a gente está exposto ao estresse, isso vai acabar afetando a nossa aprendizagem. De duas maneiras possíveis. A gente tem o que a gente chama de estresse agudo.
O estresse agudo, ele é de curta duração. E o estresse agudo, ele costuma melhorar a memória. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo um curso de educação superior e ela tem uma prova. E essa prova é bastante desafiadora. Pode ser que a pessoa esteja numa situação de estresse frente à prova e ela vai estudar intensamente. Essa situação de estresse agudo costuma levar a benefícios de aprendizagem. Entretanto, o chamado estresse crônico, aquele que dura mais do que 15 dias, notem que estresse crônico não é muito comprido, não. 15 dias já virou estresse crônico. Ele prejudica a memória. O estresse crônico, ele potencialmente pode afetar o funcionamento dessa estrutura que é o hipocampo. O resultado é que pessoas em estresse crônico frequentemente têm dificuldades de memória. Muitos de nós vivenciamos isso. Uma das causas mais comuns de estresse crônico é dormir pouco. A gente tem uma demanda grande de trabalho, a gente acaba sacrificando o sono para poder executar o trabalho, e o resultado é que a gente entra em estresse crônico. Tranquilo até aí? Ok. Quem é que regula esse sistema? Um neurotransmissor / hormônio conhecido como ocitocina. A ocitocina, alguns de vocês talvez já estejam familiarizados com esse termo. Classicamente, a função dela era como hormônio, e como hormônio ela tem 2 papéis importantes. Um deles é a contração uterina no parto, por isso que em algumas situações de parto ou pós-parto se faz uma administração de ocitocina. Tá? E também é importante no mecanismo de ejeção do leite. O nome é feio, ejeção, parece que o leite sai voando, mas formalmente é um mecanismo. Quando o bebê suga no seio, tem todo ali um circuito na cabeça da mãe que solta a ocitocina e o leite sai. Ok. Isso aí não é novidade, isso aí é dado de décadas. O que é relativamente novo foi a identificação da ocitocina como neurotransmissora. Ela começou a ser bem investigada como neurotransmissora ali pela década de 1990. E se viu que a importância dela é muito grande na formação de vínculo. Os estudos iniciais foram em modelos animais, e é muito comum se começar a fazer estudo em animal. Então, especialmente estudos com ovelhas e seus filhotes. Se viu que a mamãe ovelha, quando tem o filhote, ela libera ocitocina, o filhote libera ocitocina. Isso faz com que a mãe forme vínculo com o filhote forme vínculo com a mãe. Não demorou muito para se descobrir que os mesmos mecanismos costumam funcionar em humanos. Quando mãe, pai, familiar olha para a criança, especialmente olha nos olhos, o mãe e o pai liberam ocitocina e, frequentemente, o bebê, a criança, libera ocitocina também. Isso vai reforçar o vínculo tanto dos pais com o bebê, como do bebê com os pais. Tranquilo até aí? Então, já que a ocitocina, como neurotransmissor, tem tudo a ver com formação de vínculo, se viu que ela também é necessária para a aprendizagem social, ou, dito de outra maneira, para o que a gente chama de cognição social. Para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça das outras pessoas, é necessário que a gente forme um vínculo, mesmo que um vínculo temporário, com essas outras pessoas, e daí a gente consegue entender o que a outra pessoa está pensando. Diante de todo esse tipo de função para a ocitocina, o pessoal começou a investigar. Será que indivíduos com diagnóstico de transtorno do espectro autista têm alguma alteração nesse funcionamento da ocitocina? E viu-se que sim. Hoje a gente entende que TEA é um fenômeno complexo, que dentro desse diagnóstico a gente vai ter pessoas com os mais variados mecanismos, mas um dos mecanismos que vai aparecer em muitas pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista é uma alteração na sinalização desse neurotransmissor ocitocina. Isso estaria por trás da dificuldade, às vezes, em estabelecer vínculo, da dificuldade em estabelecer contato olho a olho, ok? E estaria por trás, talvez, da dificuldade em cognição social. Não é de se surpreender que nos últimos anos, aqui um artigo de 2013, se viu que ocitocina tem potencial terapêutico em indivíduos com transtorno do espectro autista. Se viu que leva à redução de comportamento repetitivo,
especificamente a ocitocina intranasal, né? Tu dá no nariz para que ela consiga entrar no cérebro. Não é meio direto, mas é a forma mais rápida de fazer chegar no cérebro. Diminuição de comportamento repetitivo, melhora em cognição social, esse é um dos dados mais clássicos com ocitocina em pessoas com autismo, e melhora em identificação de humor, identificação de gênero em faces, né? Que são algumas dificuldades que alguns autistas têm. Então, em alguns casos, já está se fazendo intervenção com ocitocina intranasal. Só que, e aí a primeira das ressalvas que eu faço, ocitocina sistêmica, ocitocina no corpo, não no cérebro, mas no corpo, afeta um tipo de aprendizagem. Afeta o que a gente chama memória aversiva. Memória aversiva é aquela memória das coisas que a gente tem medo, né? A maior parte de nós, quando era criança, em algum momento, acidentalmente tomou um choque. Foi ruim? Foi. Né? E a gente, às vezes, vai tirar alguma coisa da tomada, colocar uma coisa da tomada e, às vezes, fica com receio de tomar choque. Eu, por exemplo, uma vez estava chegando lá na universidade, na Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e tem um semáforo, o semáforo fechou, aliás, estava amarelo, e eu decidi, não vou arriscar, né? E eu freiei, atrás de mim, um carro entrou, e, bom, nada demais, nenhum dano muito grande, mas um susto, certamente. Até hoje, se eu vejo um sinal amarelo e vou frear, dá um pânico, e eu olho para o espelho antes de fazer qualquer coisa, porque vai que aquele mesmo professor, né, de 15 anos atrás, vai que é atrás de mim e acerta o meu carro de novo. Então, a ideia de memória aversiva é aquela memória que está associada a uma sensação de medo, a uma emoção intensa, que tem tudo a ver com a tal da amígdala. Lembram dela? Então, ocitocina, ela afeta memória aversiva. Esse é um dos dados, não está aparecendo completa aqui a referência, mas esse é um dos dados que saiu da minha tese de doutorado. Né? A gente tem aqui um dos gráficos do artigo, como é que a gente entende esse artigo. Vocês conseguem ver que a barrinha branca e a barrinha cinza? A branca é o treinamento que o animal recebeu. Tu pega um rato, por exemplo, nós trabalhamos com um modelo animal, coloca o rato numa plataforma e depois de alguns segundos ele desce da plataforma. E quando ele desce, ele toma um choque. Vai ser bom para o rato? Não, não vai causar dano nele, não gera um sofrimento permanente nem nada, mas é incômodo. No dia seguinte, o que a gente faz? A gente coloca o rato de volta na plataforma e se ele aprendeu, ele vai descer? Não. Por isso que a barrinha cinza mostra o tempo que ele demorou para descer. Nesse caso, esse rato aqui chegou no máximo, 180 era o máximo que a gente permitia para ele. Certo? Então, no primeiro dia ele desceu em 10, 15 segundos, no segundo dia ele simplesmente não desceu e a gente desistiu. O que a gente encontra nessa sequência aqui? Doses progressivamente maiores de ocitocina. Ocitocina sistêmica, né? Ocitocina na barriga do rato que é para agir no corpo inteiro. Aqui uma dose bem baixinha, aqui uma dose um pouquinho maior e assim por diante. Essa dose aqui, simplesmente foi amnésica no rato. A gente, no dia, treinou o rato, ele desceu em poucos segundos. No dia seguinte, logo antes dele ser testado, a gente deu ocitocina e ele desceu igual. Como se nada tivesse acontecido no dia anterior, como se ele não tivesse levado o choque. Então, o dado que a gente tem é ocitocina demais piora memória aversiva. Faz sentido? Só que a gente complementou o experimento tentando descobrir por que isso acontece. Esse efeito da ocitocina sistêmica, e ocitocina demais prejudica a memória aversiva, acontece por meio dos glicocorticoides. Lembra que a gente falou dos tais dos glicocorticoides, do eixo do estresse lá atrás? Como é que a gente lê esse gráfico aqui? Ó, mesmo esquema, ó, o branco é o dia do treino, o rato desce rápido, toma choque, o cinza é o dia do teste. Rato lembra, não desce. Então, esse aqui era o nosso grupo controle, era para realmente ele não descer. O pessoal que simplesmente foi treinado e tomou choque e no dia seguinte não desce. Esse pessoal aqui ganhou glicocorticoide. Vocês estão vendo que não faz diferença nenhuma entre esses dois grupos? Porque era uma dose bem baixinha de glicocorticoide, era para não fazer efeito mesmo. Esse pessoal é o que ganhou ocitocina, era para ter esse efeito. Quem ganhou ocitocina não lembra das memórias aversivas.
E esse é o pessoal que ganhou as duas coisas, ganhou a ocitocina e o tal do glicocorticoide. Vocês conseguem ver que o glicocorticoide reverteu o efeito da tal da ocitocina? Assim a gente conseguiu demonstrar que a memória aversiva, que é prejudicada pela ocitocina, o efeito dela se dá diminuindo os tais dos glicocorticoides. Muito comprido. Ocitocina demais, cai glicocorticoide, não gera estresse, não tem memória aversiva. Faz sentido? É meio comprido isso. E efetivamente, esse aqui é o último dado que eu trago do artigo, a gente mostrou que se tu dá a ocitocina, é um modelo animal, mas o resultado com o modelo humano é a mesma coisa, se tu dá a ocitocina para o rato, cai a quantidade de glicocorticoide no sangue. Então, efetivamente, muita ocitocina, cai o glicocorticoide. Qual é a minha dúvida? Toda a minha lógica, toda a argumentação da minha tese de doutorado é que muita ocitocina, pouco glicocorticoide. E daí, pouca memória aversiva. O autista, ele tem uma dificuldade de sinalização de ocitocina. Então, é como se ele tivesse pouca ocitocina. A minha suspeita é que ele vai ter muito glicocorticoide. Então, eu fui verificar, vamos ver o que a literatura tem a respeito. Será que pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista são mais sensíveis a estresse por não conseguirem usar a tal da ocitocina direito? E, efetivamente, pessoas com TEA têm uma sinalização alterada de ocitocina. Né? Então, será que vai ter efeito sobre estresse? Primeiro dado, artigo de 2012. Pessoas com diagnóstico de Asperger. Tá? O que se encontrou? A amígdala cerebral, aquela estrutura que sinaliza emoção, aumentada. O que já sugere direto uma maior resposta, uma resposta emocional mais intensa. E especificamente, a amígdala direita aumentada. E a amígdala direita, ela sinaliza primariamente medo ou emoções negativas. A amígdala esquerda sinaliza medo às vezes, mas também pode sinalizar felicidade. Então, o simples fato de pessoas com Asperger terem uma amígdala cerebral do lado direito maior já me sugere uma resposta emocional negativa mais intensa. Não é de se surpreender quando a gente vai olhar a relação de transtorno do espectro do autismo com glicocorticoides, que a gente encontra uma resposta aumentada na produção de glicocorticoides frente a um estímulo aversivo. Então, tu observa, o estímulo específico era retirada de sangue, né, e ninguém acho que gosta de tirar sangue vai ser incômodo. Tá? Pessoas comuns, né, pessoas sem diagnóstico de autismo vão ter essa resposta aqui em relação à retirada de sangue. Pessoas com autismo vão ter uma resposta mais intensa. Então, os dados que a gente já tem na literatura sugerem que sim, pessoas com autismo têm uma resposta emocional de medo mais intensa e uma resposta de estresse mais intensa. Então, se sabe que pessoas com autismo têm dificuldade de aprendizagem social, a minha hipótese é que não é só a aprendizagem social que vai estar afetada, e a dificuldade de aprendizagem social. Eu aposto, é uma hipótese testável, que as pessoas com TEA, elas talvez sejam mais sensíveis a aprendizagens aversivas. Que um estímulo que para uma pessoa comum não seja aversivo, ou que até seja aversivo, mas leve a uma resposta aversiva não muito intensa, na pessoa com autismo, que vai ter uma amígdala direita maior, que vai ter uma resposta de glicocorticoides maior, que essa pessoa vai ser mais hábil em aprender coisas que lhe dão medo. E isso tem uma consequência, é uma hipótese, tá? Então não vamos tomar como definitivo, é assim. Eu só estou chegando numa conclusão em cima dos mecanismos, mas é uma hipótese perfeitamente testável. Tá? Qual seria uma das consequências extras disso? Quando se faz uma intervenção com pessoas com autismo, se trabalha muito a questão de socialização, né? Para a família é importante o contato olho com olho, né? Aprender a funcionar em certos ambientes, mas às vezes vai ter coisas desse ambiente que a gente nem daria bola, porque para a gente não é aversivo, não chama atenção. Que para essa pessoa com autismo, aquele estímulo chama atenção, é aversivo e ela vai aprender aquilo sem a gente nem se dar conta que ela está aprendendo aquilo. Faz sentido?
Então, às vezes, vai ter uma situação anos lá adiante que a pessoa com autismo tem uma resposta, mas por que ele está respondendo desse jeito? Nunca nenhum estímulo parecido foi apresentado a ele, por que ele está com medo? Talvez no passado alguma coisa tenha gerado uma associação intensa por ser aversiva e agora a gente só está vendo a manifestação disso. Então, o que eu trago como consequência dessa hipótese, lembrando, ela é uma hipótese. Né? Hipóteses não são verdades, hipóteses precisam ser testadas, né? Mas em termos de investigação científica, talvez seja algo que a gente identifique no futuro. Esse é o cartãozinho para você botar tudo aqui. Vai dar tudo certo. Mas então, a gente tem que estar atento, né? E quando a gente for fazer uma intervenção educacional com uma pessoa com autismo, por um lado, focar nas habilidades que se espera que a pessoa desenvolva, mas estar atento também aos estímulos presentes no ambiente que a gente não dá bola, mas que talvez sejam estressores para esse indivíduo. Porque se essa hipótese está correta, a gente corre o risco de entrar num possível círculo vicioso, em que a gente tem uma pessoa com autismo que vai ter uma amígdala cerebral e um eixo do estresse que são mais ativos, por uma falta de sinalização da tal da ocitocina. E essa pessoa, então, sendo mais sensível a aprendizagens aversivas, ela vai aprender mais coisas como estímulos estressores. E isso só vai aumentar a chance dela futuramente ter uma resposta de estresse a outras coisas ainda, e a gente corre o risco de colocar o sujeito numa situação de estresse crônico. E como uma das poucas saídas para controle de estresse crônico que a gente tem, uma é se afastar do estresse, é o que as pessoas costumam tentar. A outra é aumentar a sinalização da ocitocina, convivendo com familiares, dando abraço e tudo mais. Só que esse recurso ele não funciona como esperado em muitas pessoas com autismo. A gente corre o risco de colocar o sujeito numa situação de estresse crônico. Faz sentido, né? Então, o recado final, né, tentando construir a partir de mecanismos, que é o que eu consigo trabalhar, o que eu gosto de trabalhar é a discussão de mecanismos mesmo. Sigamos trabalhando com as pessoas com autismo, focando em socialização e tudo mais. É importante para a pessoa, é importante para a família também, mas estejamos atentos aos estímulos que talvez sejam minimamente estressores para a gente, mas extremamente intensos para a pessoa. Então vamos cuidar do ambiente, vamos cuidar do espaço, tá? Porque isso pode, para a gente não ser muito, mas para o sujeito ser potencialmente danoso. Faz sentido? Então, era o que eu tinha para trazer como provocação, né? As perguntas são depois, é isso? Ok. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Seguimos esse debate.